dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito de 40 dias para desbloqueio das barreiras que nos impedem de nos aproximarmos de Deus e de termos uma vida mais próspera. E hoje nós estamos no 5º dia desse propósito, que nós vamos tratar sobre o transbordo. Então, o que é o transbordo? O transbordo significa multiplicar sobre a vida de outra pessoa aquilo que você tem de melhor. Todo mundo tem uma área em que é mais talentoso, seja na espiritualidade, na habilidade de tocar um instrumento, na leitura bíblica, na cozinha, no ensino de um idioma ou na prestação de um serviço de terapia e que pode ensinar para outras pessoas para ajudá-las. Quando você transborda, você cumpre o seu propósito de multiplicar os seus talentos e, como consequência, você recebe a multiplicação em você. Vamos fazer uma leitura bíblica com base no texto de 2 Reis, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Verso 2. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso 3. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Verso 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Verso 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Verso 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Verso 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sobre o desbloqueio do transbordo. O primeiro ponto que nós podemos destacar da leitura dessa passagem é que todo mundo tem alguma coisa para oferecer. A mulher disse que não tinha nada, senão uma botija de azeite. A forma como ela falou com o profeta Eliseu, dizendo primeiro que não tinha nada, senão uma botija, mostra que ela não valorizava a botija de azeite. Ela achava que a botija não era nada. Muitas vezes, nós não valorizamos aquilo que nós temos porque nós não estamos com os nossos olhos atentos a respeito daquilo que nós temos de habilidade ou de provisão que nós podemos semear na vida de outras pessoas. Quando o profeta perguntou para ela: o que você tem? Ela falou: a tua serva não tem nada. Depois que ela disse: senão uma botija de azeite. A primeira frase, a tua serva não tem nada, mostra que ela tinha a percepção de que ela não tinha nada e que a única coisa que havia lhe restado, que era a botija de azeite, era um resto de alguma coisa que ela tinha. Então, nessa primeira passagem, o que nós percebemos nesse primeiro ponto é que foi justamente aquilo que ela tinha que Deus usou para trazer a resposta para a vida dela. Sempre que alguém vier até você e disser: você tem alguma coisa, preste atenção à sua volta, naquilo que você faz, naquilo que você sabe fazer. Ponto número 2.
Deus vai realizar o propósito na tua vida com o que você tem. Você pode realizar o propósito de Deus com o que tem, pois Deus é multiplicador de recurso e de talento. E Ele mesmo vai usar o recurso que você já tem, ainda que seja aparentemente pouco ou nada aos teus olhos. Pense no que você tem que serviria para algum negócio, ou para ajudar alguém, ou para você transbordar sobre a vida de alguém. Ponto número 3. Tem muitas pessoas próximas a você e que precisam do transbordo daquilo que você carrega. O texto fala que o profeta, que representa a voz de Deus, na verdade o profeta Eliseu ali, ele representa o próprio Deus, falando com a mulher. Disse a ela para tomar vasilhas emprestadas de seus vizinhos, ou seja, pessoas que estão à sua volta, morrendo e precisando da mensagem que só você carrega e que são para você transbordar na vida delas. Ponto número 4. Vá atrás das pessoas da sua vizinhança. Vá atrás de muitos vizinhos e não poucos. A execução é fundamental. Veja que depois que o profeta Eliseu trouxe a instrução para a mulher, ela partiu dele e foi em busca das vasilhas. Após a instrução do profeta, a mulher partiu em busca de vasilhas. Tem gente que recebe a orientação e fica esperando Deus fazer a parte que só cabe a ele. A execução é essencial para alcançar o resultado esperado. A aplicação prática é que você tem que tomar atitude de ir atrás das pessoas para transbordar a mensagem que você carrega. Aqui eu coloquei a referência de Marcos, capítulo 16, versículo 15, porque Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, os discípulos ficaram durante 3 anos com Jesus, aprendendo sobre o evangelho. Então, Jesus estava dizendo para eles o seguinte: vocês estão abundantemente cheios do conhecimento do evangelho. Então, vocês precisam transbordar o que vocês receberam de mim. Jesus transbordou o que ele tinha sobre os discípulos e disse para os discípulos: vão por todos os lugares, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a ordem aqui era: transbordem aquilo que vocês receberam em quantidade abundante. Ponto número 5. Obediência à instrução. O profeta disse para ela ir aos vizinhos e pedir a eles as vasilhas emprestadas. E ela realizou conforme o que lhe foi determinado. Tem muitas pessoas que recebem uma instrução para fazerem um certo negócio de uma certa forma, que tem um resultado certo, mas elas resolvem testar outras saídas, outras soluções, que elas ainda não sabem se vai dar certo. Se você recebeu uma instrução que tem sabedoria, que você sabe que vem de uma autoridade, que essa autoridade está preocupada em ajudar a você, faça as coisas conforme a ordem. Ponto número 6. Visão empreendedora e multiplicadora. O transbordo tem a ver com empreendimento, tem a ver com multiplicação. O profeta disse para ela para pedir vasilhas e não poucas, indicando a vontade de Deus, de expandir o que você carrega para outros receberem o que precisam de você. Deus deseja que você transborde para muitas pessoas. Ponto número: tem muitas pessoas que, quando se refere a multiplicar um conhecimento, um talento que ela tem para ajudar outras pessoas, ela age de maneira a oferecer o mínimo possível. Não faça isso. Quando você identifica o talento que Deus colocou na sua mão e que muitas pessoas podem receber essa multiplicação desse seu talento, multiplique e transborde na vida das pessoas para que elas aprendam, recebam aquilo que você carrega em você, para que elas possam também transbordar em mais pessoas, para que a palavra, para que aquilo que você tem para transbordar seja multiplicado, primeiro na sua vizinhança e depois para mais pessoas.
Número 7, vença pensamentos limitantes de incapacidade. Muitos pensam que tem muito pouco, mas o pouco que você tem com a multiplicação do Senhor surpreenderá você. 8. A dívida era alta e foi totalmente quitada, e ainda sobrou para ela e seus filhos viverem com o que sobejou. Então a mulher disse que a dívida de seu marido ia fazer com que seus filhos, os 2 filhos, fossem levados como escravos. Isso indica que a dívida era alta, mas ela foi paga. E além disso, o texto revela que o profeta disse para ela viver do resto, ou seja, houve um ganho suficiente para que ela, além de quitar uma dívida aparentemente impossível de ser paga, recebesse o seu sustento e o de seus filhos. O Deus sabe a sua necessidade e por ele você sempre terá multiplicação em farta medida. Ponto 9. O valor do trabalho no transbordo. A passagem conta que a mulher encheu as vasilhas enquanto seu filho entregava para ela, até o ponto em que ela pediu mais vasilhas e o filho disse que não havia mais nenhuma. Ela trabalhou incansavelmente para encher as vasilhas e entrou em fluxo. O que é entrar em fluxo? É um estado mental em que a pessoa entra em um foco absoluto para cumprir sua tarefa com toda a sua energia. É aquele momento em que você começa a realizar uma atividade e você entra numa dimensão em que você vai fazendo com mais precisão, com mais rapidez, com mais atenção, de tal maneira que aqueles que trabalham no fluxo fazem o trabalho sempre melhor, sempre com mais rapidez, sempre com mais destreza, porque aquele que está no fluxo é aquele que está totalmente mergulhado naquela função, naquela atividade. Quando ela recebeu a ordem de encher as vasilhas, de realizar o transbordo, ela colocou aquilo como objetivo. Eu preciso transbordar esse azeite que eu tenho nessas vasilhas. O trabalho ele tem um valor sem medida no transbordo, porque multiplica a mensagem para mais pessoas. Então a tarefa relativa ao transbordo é: identifique 1, 2 ou 3 talentos seus que você possa ensinar ou repassar para outras pessoas. Ponto número 2. Como repassar o que tenho para outros? Você pode criar um grupo de WhatsApp ou na sua igreja para difundir o que sabe. Pode pedir uma oportunidade na sua igreja toda semana para falar alguma coisa que ajude as pessoas que precisam de sua ajuda. Se você é terapeuta, se você sabe cozinhar e tem uma cozinha onde você possa receber pessoas para que você possa ensinar, por exemplo, jovens que pretendem se casar e que não têm experiência na preparação da alimentação básica do dia a dia, você pode ajudar os casais, novos casais. Você que sabe fazer as coisas, resolver os problemas domésticos, conserto de chuveiro, conserto de torneiras, e às vezes tem jovens que não sabem exercer essas atividades. Você pode contribuir dando um treinamento para essas pessoas. Você pode preparar um pão, um bolo, um doce, incentivar irmãs para se reunirem um chá ou café com Bíblia, para confraternizar e trazer alegria aos que precisam. Pode, no caso dos homens, organizar um encontro com almoço, com a finalidade de falar a respeito dos assuntos dos homens, problemas no casamento, questões relacionadas à profissão, novas carreiras, transição de carreira. Você pode criar um grupo só para homens compartilharem sobre a palavra, ou só para mulheres compartilharem sobre a palavra, ou só para adolescentes, ou só para crianças, para que você possa transbordar informação, conhecimento, crescimento na vida de outras pessoas. Pode iniciar um canal no YouTube ou divulgar versículos e pequenas mensagens no seu Instagram. Se você fizer isso uma vez por semana, toda quarta-feira, por exemplo, às 10 horas da manhã, para você postar um versículo, ou para você gravar um vídeo de 5 minutos, você pode pegar um desses livros de sabedoria que tem mensagens curtas e dizer:
Bom dia! Vou ler uma mensagem deste livro de sabedoria para trazer uma inspiração para o seu dia. Aí você abre o livro, lê o texto de uma maneira pausada e clara e no final você diz: você gostou dessa mensagem? Eu espero que você tenha um excelente dia e até amanhã. E com isso você vai postando essas mensagens que vão contribuir para ajudar outras pessoas. Por último, ali você pode gravar uma oração para as pessoas e divulgar na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Conclusão: todos temos algum talento, habilidade, condição ou bens que servem para transbordar na vida de outros. A mulher disse ao profeta: eu não tenho nada, porque o azeite na botija para ela não tinha valor. Mas para Deus, tudo que você tem e entrega a Ele tem valor. Todos os talentos e dons que temos, desde os mais simples, quando colocados na mão do Senhor, são poderosos para a multiplicação de vida. Tenha essa consciência de que aquilo que você pensa que é tão pouco pode trazer uma mudança na vida das pessoas. Por exemplo, pessoas que sabem tocar um instrumento musical. Para você pode ser muito simples tocar esse instrumento, mas se você toca esse instrumento em um lugar onde alguma pessoa está com a alma triste, você pode trazer alegria para essa pessoa. Você pode cantar não tão bem quanto você gostaria, mas o simples entoar uma canção pode fazer com que a pessoa escute aquela melodia e lembre da alegria de se cantar. Você pode ter apenas um versículo na sua mente e não ser uma daquelas pessoas que conhece muito a Bíblia, mas esse versículo, até mesmo o Salmo 23 e principalmente o Salmo 23, o versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, quando falado para uma pessoa que está em desespero, sem saber o que fazer, pode fazer uma diferença muito grande. Muitas vezes você tem um folheto que está na sua casa e que você já leu tantas vezes e já conhece aquela mensagem e aquela mensagem não toca mais em você. Mas se você pegar essa mensagem e sair na esquina e entregar na mão de uma pessoa que está caminhando na rua, aquela mensagem pode despertar força na vida daquela pessoa que recebeu aquele folheto da sua mão. Olha a sua volta. De repente você tem um livro que você já nem usa mais e que se você presenteasse o seu vizinho ou o seu familiar que se encontra em uma situação em que não sabe o que fazer, de repente naquele livro está a resposta. Talvez ele não escute você, mas talvez você entregar esse livro vai fazer com que ela leia esse livro e encontre a resposta para aquilo que ela está procurando. Talvez no seu bairro, na sua vizinhança, existem algumas pessoas que estão distribuindo roupas, calçados ou talvez alimento e você sabe que uma pessoa precisa, mas ela não sabe dessa informação. Quando você divulga a informação, você está abrindo acesso para que a pessoa tenha a informação que vai fazer com que ela alcance esse alimento, essas roupas, esse conhecimento que está sendo disponibilizado naquela localidade. Agora, indo para o último ponto aqui, o próprio Jesus ensinou a lição do transbordo aos discípulos na primeira multiplicação de pães. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos versículos 30 até o versículo 44, nós vemos a primeira multiplicação de pães. Jesus estava conversando com os discípulos e disse que estava preocupado com as pessoas. Os discípulos disseram para Jesus: mande as pessoas embora, para que elas possam ir às aldeias para procurar alimento, porque já estão há muitos dias conosco. E Jesus vem e disse: dai-lhes de comer. Jesus ordenou que eles dessem de comer ao povo.
E eles perguntaram para Jesus: como é que nós vamos dar ao povo o que comer? E Jesus perguntou a eles: o que vocês têm? E eles encontraram um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia ainda relata que esses peixes não eram grandes. E Jesus deu graças e começou a partir os pães e entregou nas mãos dos discípulos para que eles transbordassem. Quanto mais eles iam distribuindo os pães, mais aqueles pães se multiplicavam. E aqueles pães se multiplicaram a ponto de alimentar quase 5.000 homens e de ter enchido 12 cestos. Então, esse texto nos mostra que Jesus ensinou a lição do transbordo. Depois, Jesus, para consolidar que o transbordo faz parte da vontade de Deus e é uma das chaves que derruba as barreiras para que nós possamos acessar as bênçãos e a prosperidade de Deus em nossa vida, ele repetiu o transbordo no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 8, dos versículos 1 até o versículo 10. Jesus realizou uma segunda multiplicação de pães. Dessa vez, eles encontraram um menino que tinha 7 pães e alguns poucos peixes. Jesus novamente deu graças e ordenou que eles distribuíssem, ou seja, transbordassem aquele pão que havia sido encontrado para a multiplicação. E nessa segunda vez, quase 4.000 homens comeram dos pães e houve um sobejo de 7 cestos. Então, tanto na primeira quanto na segunda passagem da multiplicação de pães, nós vemos que Jesus ensinou a lição do transbordo, confirmando isso como um dever para alcançar a todos. Então, peça a Deus para lhe dar clareza do seu talento para transbordar na vida do próximo. Esse talento pode ser também alguma coisa que você tem. No caso da mulher aqui, da viúva, ela tinha alguma coisa, ela tinha um bem. Uma botija de azeite. Era algo que ela dispunha naquele momento para dar ao profeta, que representa Deus, para oferecer a Deus, para transbordar. Ponto 2. Transborde em larga escala, para toda a sua vizinhança. Ponto 3. Quanto mais você transbordar e quanto mais talentos você o fizer, enquanto mais talentos você o fizer, mais Deus devolverá, restituirá a você, e mais talentos ele multiplicará para você transbordar. O rio que recebe a água e despeja a água sempre estará limpo e com vida. O rio que para de escorrer as suas águas fica morto. Pense nisso. Então transborde o melhor que há em ti. Deus ama o transbordo e prospera os que o cumprem. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.